Olá, meus queridos, tudo bem? Bora prosear um bocadinho? Vocês já perceberam que de uns tempos para cá as pessoas falam muito em livramento? Tudo virou livramento. Quando um casamento termina, vem ali um divórcio, né, uma separação, a pessoa que fica, ela diz: "Ai, foi um livramento". Quando você é demitido, você diz: "Ai, foi um livramento". Quando você tem uma amizade e ela termina, ai, foi um livramento. Tudo é um livramento, mas é sempre a pessoa que fica que diz que é um livramento. Já perceberam isso? Eu estava lendo sobre isso e aqui, né, cá com os meus botões, fazendo algumas reflexões, resolvi vir compartilhar aqui com vocês. Será mesmo que tudo que sai da nossa vida é um livramento? Eu sempre falo que se eu pudesse, eu excluiria a palavra, o termo, o conceito, a prática da questão da culpa. Ah, é culpado. A culpa é do outro, ele é culpado. E eu trocaria por responsabilidade. Porque sim. Porque nós temos que assumir as nossas responsabilidades em tudo que a gente faz na vida. Tudo. E aí, quando a gente tem assim, como eu mencionei, um casamento que termina, uma demissão e uma amizade que termina, será que nós somos os certos o tempo todo? As pessoas legais? As pessoas corretas? As pessoas empáticas? As pessoas solidárias, respeitosas, amigas, parceiras, recíprocas? Será que é assim mesmo? Ou será que nós acabamos ali num casamento desfeito, num namoro desfeito, numa amizade desfeita e no vínculo de trabalho desfeito, porque foi livramento? Porque o outro não era uma boa pessoa, não era um bom ambiente, nada era bom. E que bom então que aquela pessoa, que aquela situação, aquele vínculo se rompeu e que a pessoa saiu da nossa vida. E assim eu, amém, graças a Deus, Senhor, tive um livramento. Vamos trazer a responsabilidade para nós da parte que nos cabe, porque tem a parte do outro também. Mas eu quero chamar atenção para nossa parte. Muitas vezes a gente fala assim: ai, foi um livramento que aquela amiga saiu da minha vida. Livramento para quem? Essa é a questão, é a pergunta que fica. Livramento para ela ou livramento para você? Muitas vezes, o livramento é para aquela pessoa que saiu da nossa vida. Porque muitas vezes, vamos assumir a nossa responsabilidade? Muitas vezes, sim, a outra pessoa que teve o livramento de nós. Muitas vezes, a parte chata, a pessoa chata da história, somos nós. A pessoa problemática, somos nós. A pessoa ingrata, somos nós. A pessoa incompetente, somos nós. E não o outro que cansou de tudo isso e falou: beijo,
Tchau. Mas essa é aquela verdade difícil de engolir, porque vivemos na era das pessoas perfeitas, principalmente com as redes sociais, onde não é a grama do outro que é mais verde, é a nossa que é mais verde. Afinal de contas, dizem que faz parte da autoestima e que a gente tem que ser, nós temos que nos valorizarmos, sabe? Ser a melhor versão, não nossa, mas a melhor versão do mundo. Muito se fala, se impõe, se mostra que a gente é tão bom, mas é tão bom que a gente é melhor que todo mundo. Isso não é verdade. Isso é uma falácia. Nós devemos ser bons em âmbito geral, né? Profissionalmente, no nosso ciclo familiar, de amigos, de trabalho, enfim. Mas nos compararmos conosco, não com os outros. Porque quando a pessoa precisa se diminuir diminuir o outro para aumentar o próprio valor, é hora de parar tudo, ter uma conversa ali com o espelho e pôr os pingos nos is. Muitas vezes, você está achando que foi livramento, foi a outra pessoa que teve um grande livramento de nós. Por tudo que eu já disse, por sermos chatas, não habilidosas, não respeitosas, sabe? E poderia elencar aqui adjetivos vários. Então, mas eu só quero mesmo trazer a reflexão. Reflita. Será? Quem foi que se livrou de quem? Esse livramento foi para quem? Para de achar que você é a última bolacha do pacote e que todo mundo que sai da sua vida é livramento para você. Pode ser que realmente seja um livramento, mas para outra pessoa. Quando que a gente precisa começar a pensar? Quando a gente vê que as pessoas vão saindo da nossa vida sem que nem porquê. Aí a gente precisa, sabe, parar, pensar, a gente com a gente mesma ali, aquela verdade difícil de descer, não desce redonda, e falar: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? Que tipo de pessoa, de amiga, de parceira, de namorada, de esposa eu sou? De filha, de filho, de irmão, de funcionário, colaborador, empregado? Cada empresa, né, acaba colocando um termo aí, nomeia de uma forma. Quem é você? Quanto você... Enfim, é esse conjunto todo. Quando a gente olha no espelho ali, a gente tem essa maturidade de enxergarmos quem nós somos. Fácil não é, viu? Às vezes dá uma dorzinha assim, sabe? E eu sempre falo da questão de... As pessoas também falam muito, são vários chavões, né? E ao longo do tempo, principalmente aí, depois das redes sociais, esses chavões, esses conceitos, eles vão se solidificando. E as pessoas simplesmente vão usando, replicando, reproduzindo, sem parar para refletir. Então é esse de livramento, sempre eu que me livro do outro. Não,
Às vezes é o outro que se livra de você. E isso acontece é muito mais frequente do que você possa imaginar. Então é isso, é a questão de... Claro que a gente tem que ter autoestima, que a gente tem que alimentar tudo isso, mas a gente tem que pôr o pé no chão. E o outro chavão, conceito que vem, que eu sempre falo, é responsabilidade afetiva. É outra coisa, né? Que na verdade dá tudo na mesma aí do que eu tô falando. Responsabilidade afetiva, as pessoas sempre cobram a responsabilidade afetiva do outro, né? O outro não teve responsabilidade afetiva comigo. Ô, princesa, e você tem? Não tô perguntando se você tem com o outro. É você com você. Eu não gosto muito de... Não é que eu não gosto muito. É que antes de falar em responsabilidade afetiva, né, do outro para conosco, eu penso que tem que esmiuçar, mergulhar de cabeça mesmo em autorresponsabilidade afetiva. E eu não vejo ninguém falando sobre autorresponsabilidade afetiva. É sempre na conta do outro, no colo do outro. Vem cá, e você com você mesma? Cobrar do outro é muito fácil, gente. Sabe quando que a coisa fica séria, complexa, difícil até? Quando é a gente com a gente mesma. Quando a gente começa a construir, porque é uma construção, a questão da autorresponsabilidade afetiva. Eu tô vendo que é uma cilada. E eu entro por quê? E depois eu falo que o outro que errou comigo. O outro foi irresponsável afetivamente comigo. E quando tudo, né, rompe mesmo, aí a gente fala, ai, ufa, foi um livramento, amém que ele foi embora. Ele foi embora porque muitas vezes relacionar com o outro é muito ruim, sabe? Gente cheia de trique-trique, de treque-treque, sabe? É muito mimimi. E tem gente, e muita gente, e que bom que é assim. Fala, meu amor, fica aí com seus trique-trique. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Da minha vida. Então, autorresponsabilidade, no geral, e afetiva também, começa por aí. Pare com esse discurso de, ai, aquela amiga não fala mais comigo. Aquele namoradinho foi embora. Aquele crush sumiu. Aquele outro, saímos, tivemos uma noite assim, uau! Nunca mais me procurou, não disse nem um bom dia mais, não sei nem se está vivo. Mas, ufa, foi livramento, foi. Antes de achar que foi livramento para você, pense que para o outro, ele pode pensar a mesma coisa. Você não é a última bolacha do pacote. Não é a última Coca-Cola do deserto. Então, autoestima é bom, é ótimo, é excelente, é estupendo. Mas, se olhar no espelho, enxergar a vida como ela é, quem de fato nós somos, qual é a nossa realidade, quem somos, nosso conteúdo, o que a gente tem a oferecer,
Isso não tem preço. Isso não tem preço. E outra coisa, eu falo muito de autoestima. Eu trabalho muito com autoestima. E exatamente por isso eu estou falando isso aqui. Não se iluda com um discurso barato de que você é linda, maravilhosa, inteligente, fantástica. Espero que você seja. Mas é uma construção e muita gente não é. Pode ser que seja, mas tem muita gente que não é. Então pare com esse discurso falacioso de que o outro saiu da sua vida e isso foi um livramento para você. Muitas vezes o livramento foi dele. Não se iluda. Sabe? Espelho ali, você com você, sabe? Uma conversa ali franca e verdadeira com o espelho. Veja se tenta entender quem de fato, só que aí tem que jogar com a verdade. Dói, vai doer. Porque você com você não passa pano. Nada de pano com glitter cor-de-rosa para passar para você mesma. Muitas vezes a verdade nua e crua sabe, vem aquele relatório ao final. A chata da história não é o outro. O livramento não foi para o outro. A meia amiga. Às vezes, tudo que a gente tem realmente é uma meia de pôr no pé, amiga. Porque uma amiga meia boca a gente acaba sendo. Não se iluda achando que você é perfeita. Você não é. Eu não sou. E quando a gente traz essas verdades pra gente, a gente fala, que pena que a minha amiga foi embora. Que pena que aquele crush, né, nem lembra mais que eu existo. Que pena que eu fui demitida daquele emprego. Porque aí a gente vai elencando. Eu não era competente, eu não tinha as habilidades que eles necessitavam, que eles precisavam. Eu não era comprometida, eu não era. Ah, eu não passei naquela prova, naquele concurso, porque não era para ser. E se a gente assumir, eu não passei porque eu não estudei o bastante? Eu não passei porque eu não me empenhei. Até me empenhei, mas não tanto que eu deveria ou que eu poderia. Ou os dois. Ai, meu casamento acabou. Ai, foi livramento. Não. Pode ser que a gente tenha sido uma esposa meia boca, uma esposa pouco dedicada, pouco amiga, pouco parceira, egoísta, intransigente, nariz empinado, não parceira, né? Então, quando a gente assume e olha, essa autorreflexão eu faço sempre. Eu tô falando eu comigo mesma, tô falando de mim agora. Já tive um casamento desfeito e eu já fiz, sabe, quando você põe na balança? Essa parte era dele, mas essa parte era minha. Aqui eu pequei. Ah, foi livramento? Gente,
No primeiro dia, no segundo, no terceiro, na primeira semana, a gente fala, foi livramento. Mas nada mais é do que aquela dorzinha incômoda, sabe? Tipo, deu ruim. Mas com o passar do tempo, a gente fala, aquele impacto passa e você fala, No primeiro momento a gente fala assim, nem era tudo isso. Aí a gente vai para terapia, a gente fala assim, nesta parte eu sou tudo isso, mas nesta aqui, neste recorte aqui, eu deixei a desejar. No frigir dos ovos, será que foi livramento? Eu não gosto desse termo. Livramento é um termo raso, pobre, para a gente não assumir as nossas responsabilidades. Né? É porque vai aparecer coisa melhor. Vai. Com certeza. Mentira, não tem essa com certeza não. Mas vamos acreditar que sim, vai acontecer, vai chegar, vai aparecer coisa melhor. Deixa eu te contar um segredo. Depois de anos de estrada, depois de mais de meio século de vida, coisas melhores, pessoas melhores, oportunidades melhores aparecem. Mas se você continuar sabe, no raso, chatinha, achando que é o outro que perde, você só ganha. Sabe o que vai acontecer? Mais do mesmo. Você vai continuar perdendo, porque você não aprende a assumir os seus erros. Quando a gente assume a nossa parcela de responsabilidade, o quão chata nós somos, o quão pouco amiga nós somos, o quanto temos de imaturidade, vai ser mais do mesmo. E aí você vai continuar repetindo. Foi livramento? Você não sabe escolher certo. Você não sabe alimentar, nutrir uma amizade verdadeira. E você disse que foi livramento? Todo mundo que saiu da sua vida foi livramento? Não tem nada de errado na sua vida, não? Estranho isso, hein? Muito estranho. A gente não é a última bolacha do pacote. A gente quer ser numa coisa ou outra, num momento ou outro, numa situação ou outra, num relacionamento ou outra, numa amizade ou outra, somos. Mas sempre não se iluda. Você até pode ser a última bolacha do pacote. Sabe aquela toda esfarelada que aqui não dá para nada? Farelos. Farelo. Para que servem farelos? Farelo, gente. É sobre isso. Espero ter ajudado para que em algum momento você tenha uma conversa muito séria, você com você mesmo. Você vai descobrir coisas extraordinárias sobre você. Recomendo um lugar calmo, sabe? Um abajurzinho, uma luzinha amarelada, uma musiquinha baixinha, uma posição confortável, uma roupa confortável, uma caneca de chá, ou vale uma taça de vinho. Não se esqueça, ou melhor, lembre-se da caixinha de lenço descartável.
Acho que você vai precisar. Boa noite.